Olá, gente boa de Deus, é um prazer muito grande mais uma vez estar aqui contigo, com vocês, para falar de uma coisa muito séria hoje, atendendo ao pedido de um grande pessoal que tem nos procurado. Agora sabemos a importância da nossa fala. Quero agradecer ao pessoal que tem mandado vários e-mails ao Alexandre Oliveira, pedindo, para voltarmos a falar sobre a palavra de Deus, para aportarmos vídeos. E aqui estamos para, juntos, analisarmos a palavra de Deus. Quero agradecer a tua audiência, ter parado para nos ouvir. Espero que esse momento seja um momento prazeroso, tanto para mim quanto para vocês. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito séria, de um problema muito atual a qual vivemos hoje, que é sobre o pecado social. Sobre esse fenômeno, gente, muito sério que está acontecendo em nosso país. Vamos falar no Brasil, a qual estamos inseridos. Num país como o nosso, com a dimensão como a nossa, que está, infelizmente, degradando-se cada vez mais, se afundando, os valores são violados, os direitos estão sendo cada vez mais subjugados, a moral da nação, infelizmente, os valores que deveriam ser ressaltados estão sendo pisados. Para isso, vamos ler hoje a palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías 58, na palavra de Deus hoje. Eu não me envergonho do Evangelho. Como existe uma corrente de pessoas que estão postando vídeos falando sobre o Evangelho. Particularmente, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, do Evangelho que é pregado nos Evangelhos. Não nos Evangelhos dos evangélicos. Este Evangelho, infelizmente, é um Evangelho que não ressalta nada. Muitas vezes joga lama na cruz, porque não pregam aquilo que Jesus pregou, não ensinam aquilo que Jesus ensinou. Muito bem, vamos lá. Isaías 58, a palavra do nosso Deus. Interessante que esse texto, esse livro de Isaías, uma das maiores descobertas que já foram encontradas sobre os textos sagrados. Foi encontrado o livro do profeta Isaías, uma grande descoberta no ano de 1947, às margens do Mar Morto, em Israel. Foi encontrado ali numa caverna chamada Caverna de Qumran, encontrado o livro do profeta Isaías, autenticando cada vez mais o que a Bíblia diz. Esse livro aqui não é qualquer livro, essa é a palavra do nosso Deus. E sobre esta palavra nós vamos refletir hoje de maneira muito simples, de maneira muito gostosa, sobre o pecado social, sobre o que acontece quando o pecado passa a ser uma coisa coletiva, quando todo mundo fica anestesiado, como se o pecado fosse uma moda, como que todo mundo faz isso, não há problema algum. Eu quero ler um texto com você, livro do profeta Isaías, capítulo 58, diz assim a palavra de Deus, até o verso 9, diz assim: clama a plenos pulmões e não se detenha, erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procura dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e, olha só, gente, e não deixa o direito de seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Porque no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. E aí diz assim, olha, eis que jejuais para contendas e rixas e para ferides como punho único. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, inclina a sua cabeça com um junco e estenda debaixo de si um pano de saco cinza? Chamarias tu isso jejum e dia aceitável do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes, porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Verso 7 diz assim, olha, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto
e recolhas em tua casa o pobre desabrigado, e se vires o nu, o cubras, e não te esconda o teu semblante. Em alguma versão diz, não vire teu olho. Então, olha só, quando o jejum é feito dessa forma correta, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E aí diz assim, então clamarás o Senhor te responderá. Gritará por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto e fartar a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Muito bem, gente boa de Deus. Olha só que texto mais bonito, que coisa mais forte, né? Que está falando aqui sobre a situação calamitosa, né? A situação degradante, a situação vergonhosa que estava o povo de Israel neste momento. O povo estava numa situação totalmente degradante e cínica, muito cínica estava, né? Porque eles estavam nessa situação e ainda tinha audácia, tinha petulância de orar a Deus, de fazer jejuns a Deus, de fazer toda uma coreografia a Deus, como se Deus não estivesse olhando, né, a injustiça, a pouca vergonha dessa gente. De maneira introdutória, nós queremos falar sobre esse fenômeno que acontece no nosso país, onde igrejas são erigidas, são levantadas, são abertas, com N nomes. Mas quando você vai tentar enxergar o cerne da questão, se há na verdade veracidade, se há amor, se há interesse de ajudar o próximo, se há interesse de ajudar o faminto, se há interesse de estender a mão ao caído, se há interesse de ensinar a palavra de Deus como deve ser. Olhamos hoje para o nosso país e a situação em alguns órgãos, né, do nosso país é totalmente falimentar, de trazer tristeza aos nossos olhos. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, numa sociedade onde eu e você nós estamos inseridos. No meio de tanta mentira, é mentira que não acaba mais. E aí você fica como você está agora. Não sabe se acredita nem no padre, você não sabe se acredita no pastor, você não sabe se acredita no rabino, você não sabe se acredita no reverendo, você não sabe se acredita no médico, você não sabe se acredita no professor, você não sabe se acredita em nada. Por quê? Porque um mar de mentira tomou conta do nosso país. Dizem que dois palhaços estavam num festival de mentiras. Estavam os dois ali num circo, o circo estava lotado. E eles estavam ali num campeonato de mentira. De repente alguém surge da plateia e cochicha no ouvido de um dos palhaços. E aí ele muda a sua voz e diz, minha gente, vamos saindo todos porque o circo está pegando fogo. E aí eles riem à vontade. E aí ele altera um pouco a sua voz e diz, gente, o circo está pegando fogo. E o pessoal cai no coro, todo mundo ri novamente, assovios na plateia. E então esse palhaço se aproxima da plateia e fala mais sério possível, minha gente, vamos sair todos porque o circo está pegando fogo. E aquele coro da plateia diz, deixa pegar fogo, nós queremos morrer. Quando eles apercebem-se para aquela verdade, na verdade, as lonas estavam em chama, era um incêndio. Qual é a moral da história? A moral da história é que no palco da vida há muitos palhaços contando mentiras e há muitos trouxas pagando para ouvi-las. Agora, no meio de tanta mentira, no meio de tanto misturar as coisas, né, há verdades que viram mentira e há mentiras que viram verdade. No meio de tanta mentira, quando aparece uma verdade, ela é engolida pela quantidade enorme de mentiras. Hoje, vivemos num país onde as pessoas têm Bíblia. Existe Bíblia hoje, para você entender, de várias formas, de vários modelos, de várias linguagens. Houve um tempo, por exemplo, em 1512, na Reforma Protestante, onde o nosso grande reformador Martinho Lutero traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o alemão, possibilitando para que todos tivessem acesso à Bíblia.
Isso foi um fenômeno. Todos liam e conheciam a palavra de Deus. Hoje, hoje nós estamos aí nos albores de muitas mudanças. O nosso povo ainda não lê a palavra de Deus. Muitos são como um monte de búfalo, né? Uma manada de búfalo alienado que vai seguindo o fluxo. Poucos leem a palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero que você entenda hoje. Não necessariamente você tem que seguir o fluxo. Você tem que ler a palavra do Senhor. Você tem que meditar na palavra de Deus. Você tem que ser um leitor assíduo. Você precisa engolir, mas você tem que mastigar. E hoje nós vemos uma quantidade enorme de pessoas que vão misturando mentiras com verdades e ele não sabe mais em que acreditar, porque tudo ao nosso redor é um palco, é uma fantasia, são mentiras contadas por diversos personagens. São tantas personalidades que mentem, que no meio de tanta mentira, se você não tiver na base da palavra de Deus, você não consegue distinguir a mentira. Por isso que, olha só, mentem os jornais, mentem as revistas, mentem os outdoors, mentem as novelas, no meio de tanta mentira. Se você não tiver dentro de si a palavra de Deus, uma coisa é certa, uma coisa são as palavras dos homens, outra coisa é a palavra de Deus. Isaías capítulo 40, verso 8 diz assim: seca-se a erva, murcha-se a flor, soprando nela o hálito do Senhor. Seca-se a erva, se murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor dura para sempre. A palavra de Deus, ela não é uma verdade, essa é a verdade. Por isso que eu quero estimular você a ser um leitor da palavra de Deus e não estar inserido na multidão, não ser produto do meio. Você precisa distinguir a palavra de Deus. O pecado social está como hoje, atingido no meio de tanta... virou moda, parece que pecar. Quando nós olhamos para o passado, por exemplo, Rui Barbosa, um grande homem, um grande jurista no Brasil, um grande comunicador brasileiro. Rui Barbosa, ele nasceu em Salvador. No dia 5 de novembro, ele nasceu em Salvador em 1849. Ele era um soteropolitano. Morreu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, no dia 1º de março de 1923. Esse homem deixou um legado fantástico para nós, mas uma das frases de Rui Barbosa foi a seguinte: de tanto se triunfar a desonestidade, a injustiça, de tanto se triunfar a corrupção, o homem tem vergonha de ser honesto. Hoje, no meio de tanta mentira, no meio de tanto pecado, ser homem de Deus, ser mulher de Deus é um desafio para mim e um desafio para você. Viver dessa natureza, viver na contramão do mundo, é um desafio para nós, porque somos taxados de quadrados, de retrógrados, somos taxados de tantas outras coisas. Agora, permanecer com o Senhor Jesus é o desafio, não só em ir a uma igreja, não só em pertencer a uma comunidade, mas existencialmente falando. Estou falando de valores, estou falando de comportamento, estou falando de vida, eu estou falando de ser cristão, não de pertencer a uma comunidade. Porque tem muitos pastores que infelizmente jogam lama na cruz com os seus comportamentos. Uma coisa é a comunidade, outra coisa é a vida, é a realidade, é o dia a dia. No passado, quando nós olhamos para a escravatura, né, daquele sistema imperialista, a coisa era pecaminosa, era uma injustiça, mas fazia parte daquele sistema. E para aquelas pessoas daquela época, eles não viam como pecado. Muda os tempos, mas o pecado continua o mesmo. Hoje no meio de tanta injustiça, leis que privilegiam um e na verdade elas prejudicam outros. A lei que deveria fazer cumprir o direito do cidadão. O cidadão deve ser julgado, ele deve ser julgado pelo seu caráter, não pela sua cor, não pela sua situação financeira, se ele é rico, se ele é pobre. Hoje a lei no nosso país, ela favorece somente os ricos. O pobre furta um frango e ele é preso. Contrapartida no Senado,
pessoas, né, o mensalão aí, provado, pessoas que cometeram peculato, roubou dinheiro público, estão na rua. Infelizmente. Então eu digo para você, o pecado social hoje abraçou o Brasil, abraçou o mundo, mas do nosso país hoje, um país onde tantas igrejas, tantos templos levantados, não ainda temos uma identidade. Né? A identidade nossa não é apenas carregar uma Bíblia. O povo cristão deveria ter a identidade de Cristo no seu comportamento, na maneira de existir, na forma de viver. A moral da história é essa. No meio de tanta mentira, você tem que saber distinguir o que é verdade e o que é mentira. E só é uma forma para isso, quando você é um conhecedor da palavra de Deus. Então o pecado social era isso. Quando o povo de Israel estava naquela situação, eles tinham a audácia de jejuar e de perguntarem para Deus ainda por que é que Deus não atendia às suas orações, não correspondia a eles, porque eles estavam assim, cheio de coreografia, cheio de liturgia, mas não tinha palavra no coração. Hoje não é diferente. Hoje, quando nós olhamos para a nossa igreja, igreja no Brasil, o evangelho dos evangélicos é uma vergonha. É uma vergonha a ostensidade. Tem que contar, sem falar ainda nos cantores gospel, né? Esse pessoal que vive uma vida luxuosa, contrapartida, gente na mesma comunidade, perece por falta de pão, perece por falta de moradia, perece por falta de saneamento básico, perece por falta de remédio. Essa é a situação aonde nós estamos, meu irmão. Por isso eu quero chamar você, quero que você entenda quando você lê a palavra de Deus, que você possa fazer uma ponte. Uma ponte, isso chama-se interpretação bíblica, uma hermenêutica da mais básica possível. Significa que você tem que fazer uma ponte do passado, da história, trazer para os nossos dias, e ver e comparar e tentar, né, fazer com que você possa emergir do meio dessa lama onde está mergulhada a nossa nação e andar rumo à palavra de Deus, sendo iluminado pela luz da palavra, como diz lá o Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você não precisa comer pela mão de ninguém. Você não precisa defender ideias que não são tuas. Você precisa ler a palavra de Deus. Ler os evangelhos. Observar como Jesus tratava as prostitutas, como Jesus tratava os publicanos, como Jesus tratava os pobres, diferente como as igrejas tratam outros. Hoje, infelizmente, irmãos, as obras sociais no nosso país, grandes partes delas são dirigidas, são feitas com muito amor por outras entidades que não são evangélicas. A gente está preocupado mais em salvar, que ele levante a mão lá, aceita Jesus. Mas o que é a salvação? A palavra salvação no original grego é chamada de soter. Daí veio uma disciplina na teologia chamada soteriologia. E o que é salvação? Salvação não é apenas salvar o homem espiritualmente. Levanta a mão, já estou salvo em Jesus. Você precisa salvar ele do contexto social. Você precisa salvar ele da pobreza, você precisa salvar ele da solidão, você precisa salvar ele de todos os temores. Ele precisa vir a uma comunidade e encontrar nessa comunidade salvação. Encontrar o quê? Encontrar alegria, encontrar apoio, encontrar afeto, encontrar parceria, encontrar uma família. Hoje não, você vê, né? Eu me lembro até de um livro de um grande escritor chamado Naamã Mendes, escreveu um livro chamado Igreja Lugar de Vida. Você tem que ir na igreja e receber a vida. E ali usufruir da vida que Jesus disse, a vida plena. Quando Jesus disse assim, olha, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, essa vida no original grego é chamada de vida zoe, é vida plena, não uma vida bios, daí nasceu a palavra biologia. A vida bios é essa vida que as pessoas se comportam como animais, vivem como animais, se relacionam como animais, brigam como as feras. A vida zoe não, é uma vida plena. Mas ela não é uma vida plena baseada na riqueza. Ela não é uma vida plena baseada na luxúria. Ela é uma vida plena baseada em Cristo, no Evangelho. Numa salvação que, mesmo em toda a dificuldade que passamos, você está abrigado. Você está ancorado no Senhor. Você tem irmãos. Você tem uma família. Então, o pecado social, ele vem e dilui, ele evapora tudo isso. Quero deixar essa mensagem para você, para que você comece a pensar que você não precisa seguir o fluxo.
Porque se todo mundo peca, você não precisa pecar. Você precisa ser homem de Deus e mulher de Deus. Que essa palavra simplésima hoje possa fazer você refletir que o pecado social, ele pode abraçar quem quiser, toda uma nação, mas ele não precisa atingir você. Você pode se comportar como homem de Deus, como mulher de Deus. Deus destruiu uma cidade no passado, cidade de Sodoma e Gomorra, porque o pecado havia se socializado, mas ali houve pessoas, houve Ló e a sua família que não se deixou contaminar por tudo isso. Combinado? Beleza? Que essa palavra simples possa fazer você refletir na tua vida com Deus. Vamos orar junto? Quero estimular você agora a elevar os seus pensamentos a Deus e orar comigo. Grande Deus e Senhor da glória, obrigado por esta palavra de hoje, meu Deus, que isso nos trouxe muita reflexão, meu Deus. E nós não precisamos, ó Pai, num universo como a sociedade brasileira, se comportar como eles. Podemos sim, Senhor, ser homens de Deus, ser luz no meio das trevas. Então ajude essa irmã, ajude esse irmão a se comportar como luz, Pai, a viver como luz para a glória do Teu santo nome. Amém? Obrigado, gente, pela atenção aí. Olha só, estamos também todas as quintas-feiras, a partir das 21 horas, no programa Love Gospel Music Talentos, na Rádio Vertical FM, que fica na cidade de Criciúma, onde nós estamos, no estado de Santa Catarina. Você pode acompanhar a nossa programação pelo site www.vertical977fm.com.br. Nós estamos ali atendendo uma vasta gama de cantores, de pessoas, gente boa que está precisando de uma oportunidade, precisando de uma chance. Estamos ali no nosso programa. Que Deus te abençoe e que a palavra do Senhor esteja no teu coração. Muito obrigado e fiquem com Deus.